10 de dezembro, Jesus nos países estrangeiros. Vemos aqui Juízes, capítulo 3, verso 3. 5 príncipes Deus deixou ali no meio de Canaã: os filisteus, os cananeus, os sidônios, os heveus, os que moravam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Esses ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que haviam ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Mas, habitando os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias filhas aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Portanto, eles foram reprovados, né? Vemos aqui em 1 Reis capítulo 5, no tempo de Salomão, veja que passou bastante tempo. Enviou também Hirão, rei de Tiro, e os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungido a Salomão rei em lugar de seu pai Davi, pois Hirão sempre fora amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: bem sabes que meu pai não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que se envolveram e os seus inimigos, até que o Senhor lhes pôs debaixo dos seus pés. Verso 10. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo o que queria. Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo, que seria o pagamento, né? Para sustento de sua casa, e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram ambos uma aliança. Agora, nós vamos verificar aqui que o tempo passou e Salomão se envolveu de novo com os deuses desses pagãos. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem com elas vossos filhos, pois vos perverteriam o caminho e o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para servirem outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Então, nós vemos que lá em Canaã, Deus deixou também uma prova, como deixou no jardim do Éden, para servir de teste, para ver se realmente ele estava fazendo tudo, obedecendo de coração ou não, e se seriam fiéis. E acabou que eles foram reprovados. Jesus partiu com seus discípulos de Genezaré, que faz parte de Decápolis, que é uma cidade que não judeus, não são dos judeus. Então eles partiram de Genezaré para a região de Tiro e Sidom. Então são cidades cananeias que Deus deixou ali
e não são judeus. Por que ele os levou da Galiléia para esses lugares pagãos? Ele conduziu seus discípulos a fim de que pudessem aprender o que não aprenderiam tão facilmente ali na Galiléia. Precisavam ter a prática. E ajudassem a prepará-los para seu chamado de alcançar todos os grupos de pessoas em todo o mundo. E diz: ide e pregai o evangelho a todo mundo, a todas as nações, né? E mais para frente, então eles precisavam aprender agora. Então esses povos antigos foram usados por Deus para testar a fé dos israelitas. Infelizmente, o povo de Deus falhou também nesse teste. Esses povos foram uma pedra de tropeço para Israel. Mas a culpa não era dos povos, era de Israel, né? Eles que se deixaram influenciar. Eles tinham que influenciar, não é? Vemos o estreito relacionamento entre os sidônios e os hebreus no tempo de Salomão, de Davi principalmente, né? Davi deu um bom testemunho para os sidônios, mas não se deixou influenciar. Já Salomão foi influenciado. Os israelitas ainda eram negativamente influenciados pelo paganismo e idolatria de seus parceiros comerciais, principalmente quando a liderança dá um mau exemplo, né? Quando dá mau exemplo, aí estraga tudo. Em 1 Reis 11:5 diz que Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, que ofereciam crianças vivas em sacrifício a esses deuses. Apesar da história do paganismo e da idolatria e sua influência negativa sobre a nação escolhida, Jesus levou seus discípulos àqueles lugares. Assim, ele os iniciou na missão urbana nas cidades, de maneira intercultural, independente de que cidade fosse, confrontando o seu preconceito dos discípulos, e padronizando para seus seguidores a missão a todas as culturas e nacionalidades. Não deveria ter preconceito. Há muitos desafios para o missionário nas cidades. Questões ambientais, custo de vida, racismo, intolerância, nacionalismo, restrições à liberdade religiosa, expressões, né? E de expressões, e também o acesso, né? O acesso que é super limitado em muitos lugares. No entanto, apesar desses obstáculos, temos que trabalhar pelas cidades.